Mas o que você precisa saber é que o sistema que elege os vereadores e deputados no Brasil é mais complexo ainda. Olá pessoal, bem-vindos ao Infinito e Curioso, seu novo canal de curiosidades do YouTube. No último vídeo falamos sobre o complexo sistema que elege um presidente nos Estados Unidos, mas o que você precisa saber é que o sistema que elege os vereadores e deputados no Brasil é mais complexo ainda, onde assim como nas eleições presidenciais estadunidenses, nem sempre só os candidatos com mais votos se elegem. Se você ficou curioso ou curiosa, fique conosco, porque hoje vamos explicar passo a passo como os vereadores e deputados são eleitos no Brasil. Adianto que é um processo bastante complexo, mas que ainda pode ser desconhecido de muitos brasileiros. Mas, como bons curiosos que somos, fomos atrás e trouxemos uma explicação detalhada para que fique bem esclarecido e todos nós possamos matar mais essa curiosidade. Preparados? Sim? Então vamos lá. No Brasil, todo candidato eleitoral precisa estar filiado a um partido político, sendo esta obrigatoriedade ainda mais destacada quando se trata de eleições para vereador e deputado. Tanto é que o candidato eleito não pode se desfiliar do partido sem justa causa, sob pena de perder o cargo. Para esses cargos, o mandato eletivo é do partido pelo qual se elegeu, ou seja, ao ser eleito, o candidato passa a ser representante do partido na Câmara Municipal, Assembleia ou Câmara Legislativa, ou mesmo na Câmara dos Deputados. Um vereador ou deputado não pode utilizar o partido apenas como meio para se eleger, ele deve respeitar os valores políticos que formam o programa partidário e manter-se filiado. Essa importância dos partidos políticos fica perceptível no sistema eleitoral adotado para a eleição desses cargos. No Brasil, o sistema eleitoral para eleger vereadores e deputados é o proporcional, sendo que os critérios utilizados são iguais para ambos os cargos. Então, para fins didáticos e para evitar repetições, no nosso exemplo hipotético, utilizaremos as eleições para vereadores com as seguintes informações. Vamos considerar que o município obteve 9.000 votos válidos, isto é, não contamos os votos em branco e nulos. O número de vagas de vereadores a serem preenchidas é 9. Inicialmente, precisamos saber o importante dado para os nossos cálculos, que é o quociente eleitoral. O quociente eleitoral pode ser calculado pela seguinte fórmula autoexplicativa. Calculamos o quociente eleitoral dividindo os votos válidos pelo número de vagas a serem preenchidas. Aplicando ao nosso caso, temos que 9.000 votos válidos dividido por 9 vagas a serem preenchidas. Então temos o quociente eleitoral igual a 1.000. Caso o quociente eleitoral resultasse em alguma fração após a vírgula, se essa fração for superior a 0,5, arredonda para cima. Caso seja igual ou inferior a 0,5, desconsideramos essa fração. Então, inicialmente, para se ter uma vaga, o partido precisa ter pelo menos 1.000 votos. Esse é o nosso quociente eleitoral. Outra informação importante que devemos nos atentar é que o candidato, para ser eleito, precisa ter uma votação nominal mínima de 10% do quociente eleitoral, representada pela fórmula 10% vezes o quociente eleitoral. No presente caso, a votação nominal mínima seria de 100 votos, já que o quociente eleitoral é 1.000. Guarde essa informação, vamos precisar dela mais à frente. Agora, precisamos calcular o quociente partidário, que representa os votos que o partido político recebeu dividido pelo quociente eleitoral. Então, a seguinte fórmula, votos do partido político dividido pelo quociente eleitoral. Mas, antes de calcularmos essa fórmula, vamos para algumas novas informações do nosso exemplo hipotético. No nosso exemplo, vamos utilizar 5 partidos, A, B, C, D e E. O partido A recebeu, ao todo, 2.000 votos, o partido B, 3.000 votos, o partido C, 1.000 votos, o partido D, 2.200 votos e o partido E recebeu, ao todo, 800 votos, totalizando os 9.000 votos válidos que utilizamos nesse caso hipotético. Vamos considerar que cada partido possua 3 candidatos cada. Coloquei nomes aleatórios, então qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. O partido A temos os candidatos Natália, Isaac e Júnior, seguidos dos seus respectivos votos. O partido B, da mesma forma, temos os candidatos Lucas, Marcos e Beatriz com seus respectivos votos. O partido C, temos os candidatos Tiago, Samuel e Sara com seus votos. O partido D, temos os candidatos Márcia, Davi e Caio com seus respectivos votos. E o partido E, temos os candidatos Pedro, Josiele e Miguel com seus respectivos votos. Da mesma forma, agora calculamos o quociente partidário para cada partido, lembrando que é o número de votos de cada partido dividido pelo quociente eleitoral, que é 1.000. No quociente partidário despreza-se eventuais frações após vírgulas. Desse cálculo saberemos
quantas vagas cada partido recebe nessa primeira fase. Vejamos, o partido A recebeu 12.000 votos, então se dividirmos ele pelo quociente eleitoral de 1.000, temos que o partido A recebe 2 vagas nessa primeira fase. Já o partido D recebeu 2.200 dividido por 1.000, que é o quociente eleitoral, resulta em 2,2. Como no quociente partidário nós desprezamos os números após a vírgula, então, conforme vemos, o partido A, nessa primeira fase, ficou com 2 vagas, o partido B com 3 vagas, o partido C com 1 vaga, o partido D com 2 vagas e o partido E não atingiu o quociente eleitoral. Vamos ver quem foi eleito nessa primeira fase. O partido A elegeu Natália e Isaac. O partido B elegeu todos os 3 candidatos, Lucas, Marcos e Beatriz. O partido C elegeu Tiago. O partido D elegeu Márcia e Davi. Relembramos que, conforme mostrado no começo do vídeo, os candidatos eleitos nessa primeira fase são os candidatos com mais votos, em ordem decrescente. Lembrando que esses candidatos eleitos eram os mais votados de cada partido e elegeram os vereadores de acordo com a quantidade de vagas obtidas pelo cálculo do quociente partidário, ou seja, 8 das 9 vagas foram preenchidas, mas e a outra vaga? Agora precisamos ir para uma segunda fase. Na segunda fase entram todos os partidos que fizeram pelo menos 80% do quociente eleitoral, ou seja, 800 votos totais, e também possuam um candidato com pelo menos 20% do quociente eleitoral, ou seja, 200 votos. Depois, com essas informações e de ter excluído os partidos candidatos que não preencheram esses requisitos, faz-se a média com a seguinte fórmula. A média é calculada pelo número de votos do partido dividido pelo número de vagas obtidas pelo partido mais 1. Quem tiver a maior média ganha uma vaga. No nosso exemplo, todos os partidos participam, já que preenchem os requisitos. Todos possuem 800 votos ou mais e tem um candidato que possui 200 ou mais votos. Vamos ao cálculo. Lembrando da regra matemática que primeiro se resolve o que está dentro dos parênteses e depois a divisão. A ideia da média é fazer com que quando o partido preenche vagas na fase anterior, a sua média diminua, pois irá dividir o número de votos do partido pelo número de vagas preenchidas já somado mais 1. Vejamos, o partido D recebeu 2.200 votos, só que lembramos que na primeira fase ele já preencheu 2 vagas, então vamos somar esse número de vagas preenchidas mais 1. Como resolvemos primeiramente o que está dentro dos parênteses, resultamos em 2.200 dividido por 3, que é igual a 733,3. Já o partido E, que tinha menos votos no nosso exemplo, obteve a maior média e ganhou uma vaga, já que o seu divisor seria 0 mais 1, ou seja, resultou nele mesmo, 800. Para os demais partidos, repete-se o cálculo conforme vemos na tabela, com seus respectivos resultados. O partido E elegeu então o candidato Pedro, que era o candidato mais votado no partido. Assim, todas as 9 vagas foram preenchidas. Mas vamos supor que ainda existisse mais uma vaga, somente a título de curiosidade, já que não existe municípios com 10 vereadores. Então, iríamos para a terceira fase, pois se formos realizar uma nova média, ou seja, uma nova divisão, todos os partidos desobedecerão a regra de 80% do quociente eleitoral da segunda fase. Lembram? Desse modo, se ainda tiver vagas a serem preenchidas, vamos para a regra das sobras. Nessa terceira fase, todos os partidos participam. Só há a exigência para o partido ter atingido a votação nominal mínima com algum candidato, ou seja, 10% do quociente eleitoral, que é igual a 100 votos. Depois calcula a média, considerando as vagas já preenchidas. A única mudança do cenário anterior seria a média do partido E, que agora já tem uma vaga preenchida. Assim, a média do partido E cairia para 400, já que antes dividia por 1, agora por 2, uma vaga mais o número 1 da fórmula. Já os outros partidos que não preencheram vaga na fase anterior continuam com as mesmas médias, com exceção do partido B, no qual foram eleitos todos os vereadores na primeira fase. Nesse caso, agora, quem tem a maior média é o partido D e garantiria a vaga. O candidato Caio seria eleito e se ainda tivesse mais vagas a serem preenchidas, seria feito um novo cálculo de média até acabar as vagas, respeitando a votação nominal mínima de 10% do quociente eleitoral. Mas como no nosso caso eram apenas 9 vagas, não precisaríamos dessa terceira e última fase, certo? Vamos ver os vereadores eleitos por partido no nosso exemplo hipotético. O partido A elegeu Natália e Isaac. O partido B elegeu Lucas, Marcos e Beatriz. O partido C elegeu Tiago. O partido D elegeu Márcia e Davi. O partido E
elegeu Pedro. Os não eleitos foram Júnior, Samuel, Sara, Caio, Josiele e Miguel. No nosso exemplo hipotético, o candidato Caio teve mais votos que o candidato Pedro, mas não foi eleito. Caio do partido D recebeu 680 votos e Pedro do partido E foi eleito com 500 votos. Assim, se pode constatar o grande protagonismo dos partidos políticos, pois todos esses cálculos apresentados indicam que são os votos totais de cada partido político que serão utilizados para verificar o número de vagas que cada um deles conseguirá. Os votos individuais dos candidatos somente são utilizados para decidir quem será o eleito para a vaga conquistada pelo partido, pois o mais votado da vez ocupará a vaga. Ufa, espero que eu tenha conseguido deixar o mais claro possível sobre esse assunto tão importante para nós, povo brasileiro, mas que não deixa de ser complicado, não é? Ainda bem que atualmente já existe um sistema informatizado da Justiça Eleitoral capaz de resolver esses cálculos, envolvendo muitas vezes todo o Brasil em um tempo recorde. Gostou do nosso vídeo? Não esqueça de deixar um like, comentar, se inscrever no nosso canal e compartilhar para os seus amigos, que assim como nós, são curiosos de carteirinha. Então, até a próxima e ao infinito e curioso.